Então, começando, né, a nossa reunião de hoje, o tema, como o Pablo falou, vai ser a redação do artigo científico, e é um tema muito importante, né, que a gente vai precisar ter como base todas as aulas que já foram ministradas. E então eu sou Carolina Pinho e sou orientada da Andréia, né, Maria Leutério de Barros Lima Martins, e fui co-orientada pela Cláudia de Andrade Souto para a apresentação dessa aula. Então, no sumário de hoje, eu encadeei, né, essa aula com a introdução, os elementos pré-textuais, a parte argumentativa do artigo, o corpo do artigo, os elementos pós-textuais, as considerações finais e as referências. Então, dando início, né, é muito importante a gente saber o que é um artigo científico. Então, o artigo científico ele vai ser um trabalho sucinto, que vai trazer para a gente de maneira clara e concisa as informações e os resultados de uma pesquisa científica. Então, o objetivo principal do artigo é gerar e disseminar conhecimento dessas atividades de pesquisa. E aí, um ponto importante é que a pesquisa científica, ela só vai existir a partir do momento que esse artigo científico ele for publicado, né? E aí, para ocorrer essa publicação, a gente precisa de canais informais e formais que vão permitir, né, essa divulgação. O periódico científico, ele vai ser um dos principais canais atuais, né, que são usados para essa publicação. E outro ponto que a gente precisa deixar em evidência aqui também é a normalização técnica durante a redação do artigo científico. Então, vai ser nessa padronização que vai tornar mais simples tanto a escrita quanto a leitura. Então, a normalização técnica, que vai ser o ponto dessa aula de hoje, que vai ser essa estruturação, esses tópicos, né, do artigo científico, ele não tem como objetivo cercear a liberdade do autor, mas sim, como eu falei, né, deixar mais simples tanto a escrita quanto a leitura, e permitindo, então, um acesso maior a essa informação, permitindo o intercâmbio, né, de ideias entre pessoas de culturas diferentes da comunidade científica. Além de conferir uma confiabilidade maior para o nosso artigo científico. Outros requisitos muito importantes também, que a gente tem que ter em mente quando a gente for iniciar a redação do artigo científico, é que, claro que a gente quer falar muita coisa, né? A gente tem muita informação hoje, mas que, como eu disse, ele é sucinto, né? Uma descrição sucinta dessa pesquisa. Então, a gente tem que pegar as ideias mais importantes do assunto e destacar no artigo. Além disso, depois que a gente finaliza essa escrita, é muito importante que o artigo passe por uma correção ortográfica, gramatical, para que a gente use o vocabulário de forma correta. A coerência, né, a argumentação também é muito importante, porque a gente precisa, né, do encadeamento lógico entre os parágrafos, entre as seções, e de forma que a gente consiga hierarquizar as ideias e tornar o texto todo assim de forma coerente. A clareza, a objetividade e a concisão também são três pontos muito importantes, porque não é porque a gente escreve um artigo científico com palavras difíceis, de forma robusta, que o nosso artigo ele é melhor, porque o objetivo do nosso artigo é que ele seja lido e entendido. Então, às vezes, optar por palavras simples vai ser um ponto positivo nessa redação. A objetividade, então, evitar redundâncias, repetições durante o texto, e a concisão é a gente tentar falar o máximo que a gente conseguir com o mínimo de palavras possível. E a fidelidade também é um ponto muito importante, porque a gente precisa ser honesto, tanto com o assunto que a gente está falando, quanto com as pessoas que estão lendo, e também com as referências que a gente está citando. Aí existem alguns tipos de artigo. O artigo original, que ele vai ser o foco da nossa aula de hoje,
a estrutura, né, que vai ser a introdução, e os métodos, resultados, discussão, que eu já falei também. E aí, eles são os estudos primários e que eles são mais aceitos para publicação, que eles são destinados a divulgar resultados de uma pesquisa original. Então, é uma experiência muito rica que todo mundo deve buscar durante a sua graduação, essa elaboração do artigo original, porque você vai participar desde da elaboração do projeto de pesquisa, da coleta de dados, até a confecção da escrita em si, né? O artigo de revisão, ele já vai ser um estudo secundário, que você vai fazer uma revisão da literatura, né? Uma avaliação crítica dessa literatura sobre um determinado tema. Aí ele pode ser uma revisão narrativa, uma revisão sistemática, e aí, diferente do artigo original, né, ele tem a introdução, mas a discussão e a conclusão, elas ficam a critério do autor. Então, ela meio que se adapta ali a cada tema que vai ser discutido. Os relatos de casos, eles já vão ser estudos observacionais, de observações clínicas. Então, eles vão se tratar ou de um caso ali que é raro e que o profissional quer, né, relatar, divulgar, ou para servir como hipótese dos artigos originais. Então, a estrutura dos relatos de casos também vão ser um pouco diferente. Você primeiro tem você situa o leitor um pouco sobre aquele tema, depois você faz a breve descrição, né, daquele caso, e por fim você faz as comparações com casos semelhantes ou comentários. E os artigos especiais são outros artigos que não são classificados nessas outras categorias e que aí a avaliação crítica deles vai ser específica para cada um. Então, como eu falei, o foco nosso vai ser dos elementos dos artigos originais. A gente começa com os itens preliminares, o título, o subtítulo, autores, resumo, palavras-chave, passa para a argumentação, então, a introdução, material, resultados, discussão e conclusão, e depois os itens complementares, né, pós-textuais, que servem, são tanto os resumos e as palavras-chave em línguas estrangeiras, referências, apêndices ou anexos, e também tem outros que eu vou acrescentar para vocês também no final. E então a gente vai começar, né, seguindo como se a gente estivesse redigindo o mesmo artigo. Então, o primeiro ponto que a gente vai pensar, tanto para apresentar o nosso artigo quanto para escrever, né, para ler, é o título. Então, o título ele é muito importante porque vai ser o cartão de visita do seu artigo. Então, o leitor ele tem que identificar o conteúdo por meio do título, tem que ser motivado, né? E ele também vai permitir a identificação do seu artigo. Então, ele tem que ser criativo, tem que ser atraente, mas não é porque ele tem que ser criativo que você vai lançar mão de palavras desnecessárias, palavras supérfluas ou abreviaturas que talvez não sejam do entendimento de todos. Então, ele tem que ser atraente, mas ele tem que ser adequado e informar de acordo com o seu artigo. E importante também sobre as palavras, né, que são poucas palavras e vai variar de revista para revista, mas vai ser em torno de 80 a 100 caracteres. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que são alguns dos 12 tipos de títulos propostos por esse autor aqui. Então, tem a primeira, né, que seria um assunto geral, você anuncia, né, métodos de administração da insulina na diabetes. O segundo, você pega um assunto geral e depois você especifica o que você vai tratar no texto. Então, tratamento da diabetes, o assunto geral. Aí, 2 pontos, você especifica vantagens e desvantagens do método de administração de insulina. Outra opção é você dar ênfase à questão abordada. Então, aquela questão que você vai responder ao longo do texto, aí você já coloca ela no título. Então, existe um benefício na utilização das bombas infusoras de insulina para o tratamento de diabetes? E outra opção, você pode colocar a pergunta ou você já pode colocar a resposta, né, o resultado que você vai encontrar, por exemplo. As vantagens da utilização de bombas infusoras de insulina no tratamento da diabetes. Aí você também pode dar ênfase na metodologia, então nesse caso aqui
Estudos comparativos do método de administração da insulina, revisão sistemática com meta-análise. Você já vai dar uma confiabilidade, né, por se tratar de um método qualificado, né, reconhecido, e tem outro também que seria aqui as comparações, né, então as vantagens e desvantagens. Aí, passando para o título, você pode precisar complementar com subtítulo, e aí você vai colocar os autores. E para a gente colocar os autores, a gente precisa ter em mente os critérios de autoria, que são seguidos pelas normas, né, do Comitê Internacional de Editores de Revista Médica. Então, para um autor ele ser considerado um autor, ele tem que ter contribuído com a concessão do desenho, a aquisição de dados ou a análise desses dados, com a redação do artigo ou revisão, e no final também ele tem que ter feito a aprovação final dessa versão que vai ser publicada. Então, quando a gente sabe quais são os critérios de autoria, a gente entende que você colocar ali seu nome como autor é um ato de responsabilidade. Então, quando você coloca seu nome, você se compromete que você teve uma contribuição real para a realização daquele trabalho. Quanto à ordem, né, dos autores, ela muitas vezes fica a critério dos próprios autores, então elas não são universais. Geralmente, o primeiro autor é aquele responsável pela redação do artigo, né, que teve uma maior contribuição, e o último autor é aquele que orientou esses autores, ou um diretor do serviço onde que o trabalho foi realizado. E também, como eu falei, né, a superior tem os critérios de autoria, e também cargos de direção não conferem o direito à autoria. Então, não é porque aquela pessoa tem um cargo maior que ela precisa ocupar ser o primeiro autor do artigo, né? Ter sempre em mente essa questão da contribuição mesmo. Aí você precisa identificar esses autores com o nome completo, a categoria profissional, a graduação e a filiação, e tem também um autor correspondente, que vai ser geralmente o primeiro ou o último autor, que vai ser aquele com que a revista, né, os editores vão entrar em contato, e aí você precisa fornecer, além desses outros dados, o e-mail, o telefone e o endereço. Aí a gente faz os autores, a gente passa para o resumo, que também é um elemento obrigatório, é tão importante quanto o título nesse quesito de apresentar, né, o trabalho ao leitor. Muitas vezes o resumo ele precisa ser atrativo, né, para que o leitor continue aquela leitura. Então, quanto ao conteúdo, ele pode ser classificado como descritivo ou analítico. O resumo descritivo, ele vai ter informações gerais, não vai entrar em tanto detalhe. Já o analítico, ele vai conter todas as informações fundamentais. Então, vai falar ali sobre os métodos, a população. Fala que, de certa forma, a leitura desse resumo analítico, ela até descartaria a leitura do artigo original. É claro que não vai conter todas as informações, mas ela precisa passar, né, a informação principal. E aí, quanto à organização, ele pode ser estruturado, que é dividido em seções, um parágrafo para cada seção, ou aquela descrição, né, que vem antes de cada tópico, então, introdução, resultado, método, discussão, e os não estruturados, que vai ter essa divisão formal. Questões que a gente não deve colocar no resumo, né? Então, ele não deve conter abreviaturas, e se caso a revista permitir, a gente tentar usar o mínimo possível e esclarecendo, né, o significado daquelas siglas, tanto no resumo quanto no corpo do texto. Não citar as referências bibliográficas, que também vão ser citadas ao longo do texto, e não ultrapassar 250 palavras. Lembrando que essa quantidade de palavras, letras, também vai variar muito. Eu estou colocando aqui mais só para uma questão aproximada mesmo. Aí, as seções, né, do resumo são essas: a introdução, os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões. Aí, realmente, ao final desse resumo, ou
na folha de rosto mesmo, a gente cita as palavras-chave, que vão ser palavras ou expressões que vão caracterizar o artigo. Então, ao mesmo tempo que elas precisam abranger todo o tema que a gente vai falar, elas têm que ser precisas, porque vão ser elas que vão permitir, né, a identificação desse artigo, permitir que ele seja encontrado nos sistemas eletrônicos. Também, dependendo da revista, vai ser de 14 a 12 palavras-chave, e que a gente precisa ter uma informação aqui, é que a fonte de informação para localização na área da ciência da saúde vai ser o DEX, né, os descritores em ciências da saúde. Aí aqui foi só um print que eu coloquei mesmo da página, então, DEX vs.br, é bem simples de fazer a busca para você encontrar esses descritores na área de ciência da saúde. E aqui um exemplo para a gente fechar essa parte dos elementos pré-textuais. Então, nesse caso aí, diabetes mellitus, tipo 2, fatores relacionados com adesão ao autocuidado. Então, é um título informativo, simples, curto, e que traz aquele modelo que eu falei. Primeiro, um tema generalizado, diabetes mellitus. Depois, você afunila, né, para o que você vai falar mesmo no texto, que é os fatores relacionados com a adesão ao autocuidado. O resumo, nesse caso, ele foi estruturado, analítico, né, informativo, que dá para ver que coloca bem os métodos que estão sendo usados, tem até a descrição aqui do valor P, conclusões, e os descritores, aqui foram 6 descritores utilizados, aí tem termos gerais, né, diabetes, e termos mais específicos, como autocuidado, os cuidados de enfermagem também já traz uma informação para a gente sobre os aspectos desse artigo. E aí, entrando nos elementos textuais, elas vão ser a parte mais importante do artigo, porque é onde você vai explorar todo aquele conteúdo que você tem. Então, há uma estrutura mínima para o artigo, vai ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo que o desenvolvimento é dividido em revisão de literatura, material e métodos, resultados e discussões. A revisão da literatura, ela pode entrar na introdução, e aí o desenvolvimento seria os métodos, resultados e discussões. A introdução, ela vai ser o que vai preparar o seu leitor para o tema. Então, você precisa mostrar para ele, né, o significado e a importância desse tema que você escolheu e da sua investigação. Tem referências que falam sobre 2 a 4 parágrafos, mas o importante é que você tenha em mente esse encadeamento, que seria, primeiro, você trazer um referencial teórico com conceitos básicos, a importância, a relevância desse problema, e fazer uma breve revisão de literatura sobre o tema. Aí, em um segundo momento, você vai problematizar essa teoria, né, que você trouxe. Então, você vai delimitar para o assunto que você vai discutir mesmo e demonstrar ali lacunas, né, que justifiquem a sua pesquisa, ou a existência de dados incertos, conflitantes. E aí, no final da introdução, você não pode deixar de colocar o objetivo do seu trabalho e as hipóteses para os resultados. Aí, partindo da introdução, a gente vai para a parte da metodologia, que a gente tem que descrever, né, onde, quando foi e como foi realizado esse estudo. Também você pode sequenciar, né, nessa lógica. Primeiro você determina qual que foi o desenho de estudo escolhido. Então, qual o delineamento? É um estudo observacional? É um estudo experimental, retrospectivo, prospectivo? Você vai descrever primeiro essa parte. Depois você vai descrever a amostra estudada. Então, você vai descrever a população, né? Então, quantas pessoas, de que local foram essas pessoas? Foi de hospital? Foi de tal cidade? A amostragem, né? Você vai colocar se ela foi probabilística, se ela foi aleatória, foi por conveniência, e os critérios de exclusão ou inclusão para essa população também.
Depois de você fazer a descrição da amostra, você faz a descrição dos métodos, dos procedimentos usados. Então, você descreve os instrumentos que você usou, descreve as variáveis que você vai avaliar, então os testes, questionários, entrevistas, se realizou algum exame, se fez alguma intervenção, né, no caso dos estudos experimentais, e por fim, também muito importante, é fazer a análise estatística. Então, não precisa ser algo muito profundo, né, mas a ajuda, né, de um profissional nessa área também pode auxiliar. Então, você vai falar dos instrumentos de medidas, os métodos de análise estatística, as associações, comparações, correlações e os requisitos éticos também, que as pesquisas, né, que envolvem seres humanos, é muito importante. Animais, a gente precisa sempre colocar em foco. Aí, depois que a gente descreve a metodologia que a gente usou na pesquisa, a gente vai apresentar os dados que foram resultantes desses métodos. Então, a gente vai trazer de forma objetiva, clara e sucinta, novamente, né, repetindo essas palavras, dando relevância aos principais achados, principalmente aqueles que estão ligados com o nosso objetivo. É importante falar que nesse tópico do resultado, a gente não deve lançar mão das comparações ou comentários. Essa parte a gente vai deixar para discussão. Então, aqui a gente só apresenta os dados. Aí tem uma ordem também que pode ajudar a gente nessa escrita dos resultados, que primeiro você caracteriza a amostra, então foi uma população, tantas pessoas do sexo masculino, nível de escolaridade tal, de forma que, né, aqueles dados epidemiológicos, e depois você vai focar nos principais achados que vão dar resposta à sua questão, e depois a análise secundárias ou comparações. Esses resultados principais, eles podem ser encadeados, né, por ordem de complexidade, então você coloca primeiro aqueles que são mais simples de serem analisados, de serem lidos, e vai aumentando esse grau de dificuldade. Você pode colocar também de forma temporal, ou dos principais achados para os achados secundários. Algumas ferramentas podem auxiliar a gente nessa parte dos resultados, que a gente pode escrever tanto no texto, mas que às vezes a gente não consegue colocar todos os dados que a gente coleta, que a gente tem, né? Então, as tabelas podem facilitar nesse quesito, porque aí eles vão facilitar a apresentação desses tipos de dados. Os gráficos também são bons para comparar a evolução de uma doença, a evolução ao longo do tempo, frações e tudo. Importante falar que se você coloca um dado na tabela, não deve repetir no gráfico, e que toda tabela e gráfico, eles têm que ter um título também resumido, claro, mostrar ali o tamanho da amostra, o teste que foi utilizado, o desvio padrão e a relevância estatística, né, o valor P. Aí eu trouxe um exemplo desse artigo aqui, que fazia uma relação com a arritmia em pacientes internados com COVID. Aí tem o título, né, aqui, características clínicas dos pacientes com e sem arritmias. Eu, particularmente, acho que nesse título ficou muito geral, dava para ter colocado, assim, características clínicas dos pacientes com COVID internados. Mas ele fala bem aí, traz o N, né, o número da amostra, então 241, traz também traz o valor P, e aí ele concluiu, né, que dentre os pacientes, de todos os pacientes, né, os homens foram a maioria dos que tinham arritmia, o óbito também foi mais associado à presença de arritmia, né, então os pacientes que tinham arritmia tiveram maior grau de mortalidade, e a insuficiência cardíaca foi vista aí como o principal fator de risco para essas arritmias. Aí, ainda nesse artigo, eu trouxe um exemplo também de gráfico, que aí, nesse caso, o título vem aqui embaixo, né? Ritmos de parada cardiorrespiratória em pacientes com COVID. Então, os tipos, né,
de parada cardiorrespiratória nos pacientes com COVID, né, como diz. Então, aqui entre maior evidência tem a ESP e a sistolia, mais frequentes, né. E aí, depois que a gente apresenta esses resultados, a gente vai apresentar eles, né, como eu falei, de forma global e sem nenhuma discussão, comparação. A gente vai pegar esses resultados que são mais importantes, que são relevantes para a gente, e vai fazer a discussão, que vai ser a parte mais importante do texto, vai ser a parte que o autor tem mais liberdade, tanto que eu tive um pouco de dificuldade para encontrar algumas referências que trouxessem uma estruturação assim que desse para passar, porque é uma parte mais livre mesmo. Então, você vai trazer uma relação desses resultados que você encontrou no seu estudo com outros estudos, trazendo as semelhanças e os conflitos. Aí, você pode trazer primeiro, né, o achado principal e depois você traz a interpretação dos achados, aí você traz na discussão a sequência que você apresentou no resultado. E cada parágrafo da discussão você discorre de um tema. E aí, nesse parágrafo, você pode seguir essa lógica aqui, que seria, primeiro, você apresenta os resultados, depois você faz a comparação com a literatura já existente, e no final do parágrafo você faz a sua interpretação, a relação, né, entre esses estudos. Aí na discussão você deve, então, reforçar, né, a originalidade, a relevância dos seus resultados, e no fim também não pode deixar de colocar, né, as implicações e as limitações que você teve, as dificuldades, e a necessidade de pesquisas adicionais futuras. Aí as necessidades de pesquisas adicionais futuras entram também um pouco na conclusão, que é o nosso último tema para fechar essa parte argumentativa, e aí em alguns periódicos a conclusão ela já vem inclusa na discussão e em outros ela é separada. Então, o ponto principal dessa conclusão é você responder a questão que você fez no começo e sempre lembrar de não ir além a sua amostra, aos seus resultados nessas conclusões. Então, não generalizar demais os resultados que você encontrou. E aí, só para fechar, a gente tem os elementos pós-textuais. Depois que você faz essa parte, aí tem os elementos pós-textuais também eu achei foi um pouco difícil trazer certinho cada um, mas aí tem a contribuição dos autores, que em algumas revistas já vem pedindo, você vai descrever, né, a contribuição de cada autor de forma individual para o trabalho. Então, aí eu coloquei esse exemplo, ML analisou, interpretou os dados e redigiu o trabalho. Aí, nessa descrição, a gente tem que ter em mente aqueles critérios de autoria que eu falei lá no começo, porque nem todas as contribuições elas vão conferir a autoria para esse autor. Os agradecimentos, que aí você vai agradecer, né, pessoas ou instituições que contribuíram com suporte logístico ou financeiro para o desenvolvimento dessa pesquisa, e citar também autores, citar materiais de autores que têm direito de autoria, né, e sua autorização que foi dada para a gente utilizar esses materiais. As referências, que vai ser o tema da próxima aula aqui da nossa discussão, né? Então, eu não vou aprofundar muito nessa parte, só colocar em evidência que apenas as referências que você discutiu ao longo do texto, você pode listar no final. Se a referência não estiver no texto, você não pode listar ela. Aí pode ser de forma mais geral, né, em ordem alfabética ou de acordo com a entrada no texto. Lembrar que na conclusão, nos métodos e nos resultados, normalmente a gente não usa referências, né? Nos métodos até, de vez em quando a gente usa, né, para exemplificar, mas na conclusão e nos resultados não tem essa necessidade, aí normalmente elas só estão presentes, estão presentes principalmente na introdução e na discussão. Aí vão ter diferentes estilos para as referências, que é, por exemplo, a BNT, a Vancouver, e que a gente vai ver na próxima aula.
Os apêndices e anexos, que vão fornecer para a gente informações a mais, de forma a esclarecer, fundamentar ou exemplificar alguma informação do artigo, e aí os apêndices vão ser elementos, né, elaborados pelos próprios autores, e os anexos são de autoria de outros. Então, como exemplo, né, por exemplo, os questionários de entrevistas, formulários que a gente vai colocar aqui nessa parte. E aí, fechando, então, é só lembrar, né, da explosão de informações, que a gente até viu na aula de leitura de artigo científico. Então, que a gente precisa seguir essa normalização, né, essa estruturação, para que a gente consiga fazer essa comunicação científica de forma adequada, além, né, de fornecer ali uma facilidade para a gente acessar novamente, recuperar essas informações. Lembrar que também que mesmo que o seu artigo ele tenha um conteúdo muito bom, se você não seguir esse formato, não seguir esse padrão, esse sequenciamento, ele pode ser rejeitado e aí a gente pode desperdiçar, né, um conteúdo científico que seria importante. E essas foram as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Eu queria agradecer, falar que acredito que aqui na sala hoje tem muito mais pessoas mais experientes na redação de um artigo científico do que eu, então que podem acrescentar mais coisas. Eu queria abranger outras partes também, de falar um pouco sobre a forma verbal, né, que é alguma dúvida que eu tenho durante a redação científica, mas aí fica sempre aquela para a gente discutir e aprender mais sobre o tema. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Obrigada, gente.